Muito boa noite a todos que nos acompanham na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 1, Iguatu 1, pelo Campeonato Cearense 2026. Conosco o professor Moza. Boa noite, professor. Boa noite. Eu inicio a coletiva com o repórter Samuel Conrado, ao vivo na Rádio Verdinho. Boa noite, Moza. Samuel Conrado, aqui da Rádio Verdinho. Boa noite. Ao vivo aqui na FM 92.5. Mais um jogo, né? Você comandando o Ceará e hoje um empate em 1-1 com o Iguatu, né? O que você pode tirar de lição deste jogo em que você fez mudanças, mas o Ceará, mesmo tentando, acabou ficando no empate em 1-1 com o time iguatuense? Boa noite. Boa noite. Eu fiz mudanças para otimizar o nosso elenco, para descansar alguns jogadores, para não correr nenhum risco desnecessário nesse início de temporada, e eu fiquei satisfeito com o desempenho dos jogadores. Assim. Nós criamos bastante oportunidades, fico incomodado com o gol que nós tomamos, que era um gol evitável, mas faz parte desse início de trabalho. Algumas situações elas irão acontecer, e assim, é natural que aconteça, principalmente para nós podermos corrigir. Mas enfrentamos um adversário duro, fisicamente exigiu bastante de nós. Eu fico satisfeito pelas oportunidades que nós criamos, mesmo contra 10 jogadores, com linha de 5, enfim, bem baixo, praticamente nos últimos 20, 25 metros do campo, e mesmo assim nós conseguimos criar bastante situações. Infelizmente não vencemos. É óbvio que o empate, ele principalmente pela forma que foi o jogo, fica um sentimento amargo, mas enfim, é natural que algumas situações aconteçam nesse início. Mas, enfim, eu acredito que nós estamos no caminho, coisas naturais que precisam ser corrigidas, que é normal nesse início, mas os jogadores se entregaram, correram, tentaram, então não tenho assim uma vírgula para falar deles. Pelo contrário, correram bastante, criaram, lutaram até o fim, tivemos inclusive chances ali no fim para poder vencer, infelizmente não vencemos. Moza, a gente tem visto, claro, que esse início de temporada, ele pede um pouco mais dos atletas um entrosamento que talvez ainda não tenha sido conseguido com o seu trabalho pelo pouco tempo. Eu queria saber como é que você vê essa projeção de evolução. Claro, obviamente, vendo que os adversários, nesse momento, são adversários mais frágeis, mas ainda assim são adversários que estão treinando há mais tempo do que o Ceará, e principalmente com a perca do Dieguinho. Como é que fica a situação para a questão de volante para a temporada? Vai ter mais espaço acabando para o João Gabriel, por exemplo, que chega do Sub-20? A perca do Dieguinho é bem sentida para nós, por N motivos. Ele é um dos líderes desse elenco, tecnicamente é um jogador assim, de um nível bem importante, joga em mais de uma posição, mas infelizmente são coisas que acontecem. Então, não só o João, né, o próprio Lucas Lima, o próprio Juan Alano, que ainda não fez a sua estreia, provavelmente ou no próximo ou no final de semana fará, também pode jogar nessa função. A gente fica chateado pelo jogador, porque é uma lesão chata, mas tenho certeza que ele voltará no seu melhor nível. Em relação ao entrosamento, eu vi principalmente uma equipe assim que não foi o entrosamento que nos faltou, né? Pelo contrário, assim, né? Nós tivemos 30 cruzamentos, 11 finalizações, então eu não sou muito dos números, assim, para mim, os números, se você não vence o jogo, ele é subjetivo, assim, mas eu ficaria preocupado se nós não tivéssemos criado. Então, você imagina, você passa 100 minutos com uma finalização, você não dá um chute no gol do adversário, aí pode ter certeza que eu estaria preocupado. E se não tivesse uma equipe que lutasse, que tivesse brio, e essa equipe demonstrou exatamente o oposto. Então, o fato de nós termos criado bastante chance, os jogadores terem lutado até o fim, me dá uma perspectiva muito boa. Então, eu tenho certeza que a tendência é que a gente cresça todo jogo, eu não tenho a menor dúvida disso. Boa noite, Moza. Boa noite. Martins, do Globo Esporte. Estava até pensando assim, de quarta para quinta para hoje, foi pouquíssimo tempo, né, de descanso / treino. Treino só. Eu queria saber de ti o que é que deu para potencializar nesse curto período. E eu me recordo que na última coletiva, né, na sua primeira coletiva, na verdade, você falou um pouco do Luca, das chances criadas. Hoje ele pôde desencantar. Estava falando ali na saída do campo dessa leveza que isso traz, né? Ele, enquanto centroavante, deve assumir esse protagonismo. Queria saber de ti como potencializar essas individualidades, né, neste começo de temporada, e também especificamente sobre ele, né, que é um cara que deve ser cobrado também pela torcida alvinegra. Obrigada. Assim, para potencializar a individualidade, o jogo coletivo ele tem que estar realmente no seu melhor nível. Eu entendo que o futebol ele é um jogo coletivo.
Eu não consigo ver de outra forma. Então, a tendência é que, com o passar dos jogos, e agora, assim, nós vamos muito mais descansar para poder jogar, então, e aí o treinamento ele faz falta, mas é o nosso calendário, eu tenho que me adaptar. Já estou bastante tempo fazendo isso, então a gente acaba tentando otimizar os treinamentos que tem, né, para poder fazer algumas correções, mas a parte coletiva, a tendência é que a gente melhore coletivamente, e aí o individual vai aparecer, como aconteceu com o Luca hoje, próprio abrir um parênteses para o Matheus Araújo, que fez um jogaço, assim, na minha opinião, e aí o Vina, que vai decidir em alguns jogos, ou vários jogos, né, porque ele tem essa capacidade, o PH que fez o cruzamento para o gol do Luca, então eu acredito que o coletivo potencializa o individual. Em questão do Luca, assim, eu fiz 5 trocas, repeti 6 jogadores, um deles foi o Luca, porque para mim o centroavante é uma posição bem específica, assim, né? Às vezes o cara passa 80 minutos sem tocar na bola e ele precisa de uma chance para poder fazer o gol, né? Então, eu como ex-atleta tenho que transmitir essa confiança para o jogador, né? Então o Luca é um jogador que ele é aqui do clube, ele é um jogador jovem que tem ainda uma margem de crescimento grande, e aí cabe a nossa comissão técnica potencializá-lo, né? Então, infelizmente, nesse período aqui, nós não vamos conseguir treinar como nós gostaríamos de treinar, mas como que a gente faz as correções que são necessárias fazer? Através dos vídeos, né? Então, o vídeo acaba sendo um treinamento importante, e é como a gente vem potencializando esse momento aí de muitos jogos, para poder fazer as correções e aí coletivamente nós continuarmos a nossa evolução, assim. É um resultado que, assim, diante do nosso torcedor, e vou abrir um parênteses para o nosso torcedor, tá? Eu venho de uma realidade que com 15 minutos você é vaiado, no intervalo você é vaiado, o nosso torcedor nos apoiou o jogo todo. Teve uma vai ou outra no fim, que é muito natural, porque o torcedor sempre espera a nossa vitória, mas nós temos uma torcida que eu tenho certeza que vai empurrar a nossa equipe. Até porque esses jogadores, eles estão se entregando, eles correm o tempo todo, eles buscam a vitória o tempo todo, e essa parceria torcida-jogador, torcida-equipe vai ser determinante ao longo da temporada inteira. Moza, boa noite. Tony Mota, Rádio Assunção, ao vivo. Eu gostaria de saber de você, Moza, sobre essa formação que você entrou em campo hoje. Uhum. Alguns jogadores que você utilizou na partida primeira, você deixou no banco e depois você foi trazendo-os de volta, né, para o segundo tempo. Sim. Qual foi o comparativo? Qual é o comparativo que você faz em relação à primeira formação e à segunda formação no resultado geral do jogo? E também queria saber de ti, quando é que você pode entender, quando é que você falou desse ponto aí do torcedor? Porque a gente estava muito perto do torcedor e sentiu lá o drama, o torcedor ainda está chateado, eu sei que é começo de campeonato, mas quando é que você acha que pode entregar aquele time que vai realmente satisfazer o torcedor? Assim, é difícil prever nós queremos o mais rápido possível, mas assim, futebol, o tempo ele é bem importante, assim, né, para nós treinadores, para os próprios jogadores nos conhecerem, nós conhecemos o dia a dia de cada atleta. Tempo é um artigo de luxo no nosso país, mas imagina, nós começamos no dia 2, hoje é dia 17, nós já fizemos 2 jogos, né, então a tendência é que cada jogo a gente tenha uma evolução, né? A questão das trocas, assim, seria até injusto da minha parte fazer uma comparação do primeiro para o segundo jogo. As trocas, elas serão necessárias nesse primeiro momento, né? Nós já tivemos a perca do Dieguinho, né? Não sei quanto tempo vai ficar fora, que é uma perca, assim, bem significativa para nós, né? Você imagina se eu não troco os 5 jogadores para potencializar outros, para poder descansar. Enfim, nesse início de temporada é necessário que eu faça isso. Mas eu faço o paralelo assim dos 2 primeiros jogos. O primeiro tempo do primeiro jogo foi um primeiro tempo de bastante imposição, nós tivemos 4 chances de gol. E o nosso, talvez o segundo tempo de hoje, nós criamos mais chances e sufocamos mais o adversário, né? Qual que é o objetivo? É equilibrar os 2 tempos, né? Ser o mais efetivo e o mais equilibrado possível durante os 100 minutos, né? Talvez nesse início não é uma tarefa simples, mas é o que nós vamos buscar o tempo todo, de ter um equilíbrio entre os 2 tempos, né? Tentar não conceder nada ao adversário e continuar criando as nossas chances,
fazer as correções que são necessárias. Então, assim, por exemplo, nós tomamos um gol hoje com 10 jogadores praticamente atrás da linha da bola. Isso é uma coisa que, no nosso nível, assim, nós temos que corrigir. E aí você só corrige treinando. Como nós não temos muito tempo para treinar, a gente corrige através dos vídeos, mas vamos fazer as correções que são necessárias. Mesmo se tivesse ganho, eu estaria falando a mesma coisa aqui, porque quando se ganha não está tudo certo, quando se empata também não está tudo errado. Então, sempre tem pontos positivos, outros nem tanto. E esse é um processo natural de evolução de uma equipe que está no início de trabalho. Boa noite. Boa noite. Alisson, bora pro Racha Vozão. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre as variações táticas que você apresentou hoje. Sempre iniciando com a plataforma do 4-3-3, e hoje você fez uma variação no sistema defensivo, hora 4-4-2, outras horas trazendo o Eric Melo como zagueiro e fazendo o Júlio acompanhar o ala para poder igualar e não deixar o adversário sair com tanta facilidade. E com a bola, eu senti o seu time evoluindo, mesmo sem o treino, no ataque, a defesa adversária, a profundidade. Você chegou com muita facilidade, aí os jogadores não tiveram a felicidade de acertar um passe para o Lucas ou no segundo pau. E eu queria perguntar, eu percebi que nos dois times, o lado esquerdo é mais construtivo e o lado direito é mais finalizador. Ele tem a ver somente com o Pedro Henrique, porque o Pedro Henrique é um ponta um pouquinho diferente, né? Ele é mais um ponta que pisa mais na área e às vezes deixa um pouquinho o lateral isolado. No lance do gol, é um dos poucos momentos que ele sai da área para poder triangular com o volante e com o lateral. E aí acaba gerando a oportunidade de gol, o cruzamento e a bela finalização do Lucas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto. Assim, nós tentamos espelhar o adversário, pelo fato deles jogarem com 3 zagueiros, aí optamos para baixar com o Júlio, né? E no segundo tempo com o Fernando. Acaba que o gol que a gente toma, nós estávamos com a defesa montada, acabamos não comprando a infiltração lá e aconteceu o cruzamento, nós fizemos um treino para mudar a estrutura na hora de marcar, e a tendência é que a gente vá evoluindo e fazendo as correções. A questão do lado esquerdo ser mais de combinação do que o lado direito é por característica realmente dos jogadores, né? Então, principalmente quando estava no primeiro tempo o Matheus, o Júlio e o Eric, né? No segundo tempo o Vina, o Fernandinho e o Fernando. Então, acabam que tem mais combinação. Quando o Matheus Araújo vai para o lado direito, acaba tendo também combinação, mas é por característica. Eu acho que é natural que aconteça isso, né? Mas eu acho que até é importante, assim, um lado mais que combina mais, um lado mais agudo, né? E aí a tendência, o desafio é equilibrar esses dois lados. Em relação às variações para atacar, o fato de nós termos jogadores com um perfil atlético privilegiado, na minha opinião, faz com que a gente possa até se expor um pouco mais, assim, né? Como aconteceu hoje, praticamente o segundo tempo inteiro, né? De soltar os dois laterais simultaneamente, né? Deixar sempre 4 jogadores por dentro, e aí o Matheus e o Vina se combinam e se procuram, né? O tempo todo. Enfim, é um elenco que te dá bastante possibilidades, né? Então, e aí cabe a mim realmente extrair desses jogadores todo o potencial deles. Boa noite, Mozart, tudo Boa bem? noite. Davi Almeida, da TV A Crítica. Eu queria tirar uma dúvida. Eu falei com muitos torcedores hoje e eles também têm várias opiniões sobre a questão do time nesse começo de campeonato. Mas com a 4ª rodada e líder do grupo, como o Ceará vem para o próximo jogo e para o resto do campeonato e 2026 todinho, na sua opinião? Olha, nós estamos na 4ª rodada, o segundo jogo nosso, né, o terceiro da nossa equipe. Eu optei por fazer algumas mudanças muito mais para preservar fisicamente alguns jogadores, para não correr nenhum tipo de risco, e para ver, fazer alguns testes também para dar oportunidade para alguns jogadores iniciar o jogo. Assim, é difícil definir e cravar, né, depois de 2 semanas só, nossa equipe titular é essa daqui, né, até porque eu acredito muito em desempenho para manter uma equipe. Assim, nós acho que já temos um esboço assim, de uma equipe ideal, né? Então nós temos aí 70%, 80% de uma equipe ideal, e aí os jogos e os treinamentos que vão definir a equipe. Assim, eu acredito sempre nisso, assim, o desempenho vai sempre, até porque o próprio jogador que se escala, assim, né? Óbvio que eu escolho, mas eu escolho baseado naquilo que eu vejo no dia a dia. Então, eu acredito que na próxima rodada nós teremos mais algumas alterações, porque é importante que aconteça isso. Nós já jogamos
já vamos jogar na quarta-feira que vem. Nós teremos um dia a mais de descanso e o jogo é à noite. Então nós temos um período um pouco maior de recuperação, né? Mas algumas alterações provavelmente elas serão necessárias até para continuar preservando fisicamente, para não correr nenhum tipo de risco, mas já esboçar um time aí que nós possamos dar continuidade. Assim, nos últimos anos eu mantenho mais ou menos uma linha, né, de escalação, mas nesse primeiro momento é importante que a gente dê minutos para vários jogadores, para todos estarem no mesmo nível, principalmente para quando começar as fases mais importantes da competição. Boa noite, Moza. Boa Danilo noite. Queiroz, futebolês. Vou conversar com você. Moza, queria que você falasse um pouquinho do Pedro Gilmar, do zagueiro, né? É um cara que veio da base, que está agregando ali ao profissional, e talvez pela própria situação do início da temporada, que o Ceará, a princípio, tinha um outro zagueiro profissional do último ano, que era o William Machado, acabou negociado, então se ficou com um contingente menor, utilizou esse garoto, já é a segunda partida dele, a gente tem uma visão bem positiva dele, pelo menos nesses 2 jogos, muito bem. Queria que você falasse um pouquinho dele e, olhando para isso, e o contingente pequeno em alguns setores, como é que você está vendo a questão das contratações e se está precisando de mais, como é que você está vendo isso, se elas estão acontecendo da forma da necessidade que o grupo, que o elenco tem para esse início de temporada? Em relação ao Pedro, assim, eu não conhecia o atleta, confesso que eu não conhecia e para mim é uma grata surpresa, assim, ele tem todas as ferramentas para se tornar um jogador importante. E o desafio dele é continuar a evolução, né? Ter vontade de aprender, ser concentrado nos treinamentos e nos jogos, mas ele tem todas as ferramentas para se tornar um jogador importante para nós e ter uma carreira importante. Então vai depender exclusivamente dele, e aí nós também vamos tentar dar todo o suporte para que ele continue se desenvolvendo. Em relação às contratações, nós estamos sendo bem criteriosos em relação a elas, porque tem que ser dessa forma. Então, assim, eu não gosto de trabalhar com elenco muito grande, até porque se você trabalha com elenco muito grande, você não consegue potencializar os meninos da base. Nós temos vários jogadores da base que têm capacidade para estar no nosso elenco. Então, mas nós estamos trabalhando nesse sentido também. Mas não é uma tarefa das mais simples, porque o mercado ele é muito agressivo, principalmente nesse início. Mas pode ter certeza que nós estamos sendo bem criteriosos em relação às contratações. Perfeito, professor. Muito obrigado. Muito Beleza, obrigado a pessoal? todos. Boa noite.